A história que vais ouvir hoje ficou perdida durante quase 2 décadas, guardada nos arquivos silenciosos de uma paróquia pequena, isolada e esquecida pelo tempo. O padre só é conhecido por uma única letra, X. E ele próprio escolheu assim. Não para parecer enigmático, mas porque acreditava que o nome verdadeiro não importaria para aquilo que desejava deixar registrado. O que interessava, dizia ele, era a história que precisava ser contada. A sua última confissão. Padre X viveu a maior parte da sua vida numa comunidade perdida entre 2 aldeias pequenas, onde a igreja era mais antiga que a estrada principal e onde quase nada mudava ao longo das gerações. Um lugar tranquilo, silencioso e marcado por tradições tão antigas que ninguém sabia ao certo quando tinham começado. Mas também um lugar onde rumores persistiam, onde velhas histórias eram contadas ao pé do fogo e onde certos acontecimentos nunca eram totalmente explicados. Quando o padre X chegou, ainda jovem, encontrou uma paróquia simples, com fiéis cansados pelas dificuldades da vida rural, mas também profundamente ligados a tudo que era espiritual. Não era incomum que certos moradores procurassem o padre para falar de coincidências estranhas, sonhos peculiares ou presságios que afirmavam sentir ao longo dos anos. Com o passar do tempo, porém, o padre começou a notar que algumas dessas histórias tinham pontos em comum. Pequenas repetições, detalhes curiosos, referências que surgiam sempre das bocas das pessoas mais velhas. Mas foi apenas muito mais tarde, nos seus últimos meses na paróquia, que ele começou a perceber que aquilo que julgava ser apenas folclore talvez tivesse raízes mais profundas. A última confissão que registrou não foi uma confissão tradicional. Não se tratava de um pecado grave, de uma fraqueza humana ou de um pedido de perdão. Era uma gravação extensa, feita durante a madrugada, quando já ninguém permanecia acordado na aldeia. O padre sentou-se no pequeno banco de madeira ao lado do altar, ligou o gravador portátil que usava ocasionalmente para registrar reflexões. Se começou a falar com a voz baixa, pausada, como se estivesse a conversar com alguém que não podia ver, mas se sentia ali, presente, silencioso. Era ele próprio a confessar aquilo que tinha testemunhado, e também aquilo que tinha descoberto, algo que carregava sozinho havia muito mais tempo do que alguém poderia imaginar. O padre X começa dizendo que nunca quis assustar ninguém, nunca quis alimentar rumores, nem reforçar crenças antigas que pudessem perturbar a paz espiritual da comunidade. Pelo contrário, ele sempre tentou ser um ponto de equilíbrio, alguém que acalmava, orientava, guiava. Mas nas últimas semanas, admitiu ele, algo mudou dentro da igreja, algo que não conseguia explicar completamente. Primeiro foi um som discreto que ouviu ao entrar na sacristia, um som parecido com passos arrastados sobre o chão frio. Pensou que fosse alguém da aldeia, talvez uma criança curiosa, mas, ao verificar, não encontrou ninguém. Depois foram objetos deslocados de forma sutil. Um candelabro de metal que estava sempre no mesmo lugar apareceu alguns centímetros mais à frente. Livros que ele deixava arrumados surgiam abertos sobre a mesa, como se alguém tivesse lido durante a noite. E, por fim, uma sensação estranha começou a acompanhá-lo, principalmente ao anoitecer, como se não estivesse sozinho dentro da igreja. O padre explica na gravação que tentou ignorar tudo por dias, talvez semanas, até que as coisas começaram a acontecer também fora da igreja. Certa vez, quando atravessava o caminho de terra que levava à casa paroquial, viu uma figura parada ao longe, entre as árvores, completamente imóvel. Não distinguia se era um homem ou uma mulher, mas jura que essa figura desapareceu no momento em que ele piscou os olhos. Não caminhou, não correu, não se escondeu. Simplesmente deixou de estar ali. Depois disso, o padre começou a ter dificuldade em dormir. Acordava várias vezes durante a noite, por algum motivo, sempre entre as 3 e as 4 da manhã, hora em que o silêncio da aldeia parecia mais denso e pesado. Ele descreve na gravação que acordou certa madrugada com a sensação nítida de que alguém estava no corredor em frente ao seu quarto. Levantou-se devagar, abriu a porta e viu apenas escuridão.
Mas também viu uma sombra no chão, uma sombra que não pertencia a nada. Não havia nenhum objeto, nenhuma luz, nada que pudesse projetá-la. E mesmo assim, ela estava ali. Nas semanas seguintes, o padre X tentou racionalizar tudo aquilo. Falou com moradores, conversou com religiosos de outras regiões. Tentou entender se estava a passar por estresse, cansaço ou talvez alguma outra condição. Mas o que relatou em seguida deixou claro que o problema não era físico. Era algo diferente. Numa noite especialmente fria, quando já estava a preparar a igreja para a missa matinal, ouviu um sussurro vindo do fundo da nave, exatamente onde a penumbra encontrava a luz fraca das velas. O sussurro chamou pelo seu nome, não o nome verdadeiro, não o nome que todos usavam, mas o nome completo, aquele que só ele e poucas pessoas conheciam. O padre congelou no lugar, incapaz de mover-se por alguns segundos, até que a voz se calou tão repentinamente quanto começou. Ele tentou correr atrás da origem do som, mas não encontrou ninguém. A partir desse ponto, a gravação muda de tom. A voz do padre fica mais pesada, mais carregada, como se estivesse a escolher cada palavra. Ele passa então a revelar aquilo que manteve em segredo por muitos anos. Antes de vir para aquela aldeia, antes de assumir aquela paróquia isolada, o padre X participou de algo incomum, não proibido, não perigoso, mas um tipo de investigação espiritual antiga que certas ordens religiosas estudavam. Não se tratava de ritualizações nem nada parecido, mas de registros históricos sobre lugares que, ao longo das décadas, apresentavam fenômenos que ninguém conseguia explicar completamente. E a paróquia onde ele estava, a mesma que todos acreditavam ser apenas mais uma igreja antiga, era um desses lugares. No passado distante, há mais de 100 anos, havia relatos sobre noites em que o sino tocava sozinho, mesmo sem corda, mesmo sem vento. Havia relatos de visitantes que juraram ter visto sombras movendo-se no altar. E um padre muito antigo escreveu num diário que sentia presenças que não pertenciam ao mundo comum. Esse diário foi arquivado e esquecido, mas o padre X encontrou uma cópia anos atrás, ainda no seminário. Ele nunca pensou que um dia seria enviado justamente para o mesmo lugar descrito naquela escrita. O padre acreditava que o local guardava uma energia antiga, não necessariamente má, mas marcada por sofrimentos passados, por histórias incompletas, por memórias que talvez nunca fossem totalmente apagadas. E, durante anos, essa energia permaneceu silenciosa. Mas agora, ele dizia na gravação, parecia estar a despertar. A última confissão torna-se ainda mais intensa quando o padre descreve a noite final, a razão pela qual decidiu gravar tudo. Naquela noite, ele ouviu novamente passos dentro da igreja. Mas desta vez, não eram arrastados, não eram discretos. Eram passos firmes, ritmados, como se alguém estivesse a caminhar em direção ao altar. O padre pegou o gravador, acendeu apenas uma vela e começou a seguir o som. À medida que se aproximava do centro da nave, sentia o ar ficar mais frio e pesado. O silêncio após cada passo era absoluto, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Ele então descreve o momento em que viu uma figura escura parada ao lado do altar. Não tinha rosto, não tinha contornos nítidos, mas parecia observar tudo em silêncio. O padre sentiu um misto de medo e compaixão. E, pela primeira vez em muitos anos, abriu voz para perguntar: "O que queres?" A figura não respondeu com palavras, mas recuou alguns passos e desapareceu na escuridão ao fundo da igreja, como se tivesse sido absorvida pelo próprio ambiente. Depois disso, o padre sentiu que finalmente entendia. Ele não estava a lidar com algo maligno ou hostil. Estava a lidar com um vestígio, uma memória que insistia em permanecer viva, talvez porque alguma história ali dentro nunca foi resolvida. E a sensação final que transmitiu na gravação não era de medo, mas de tristeza. Algo estava à procura de ser ouvido ou compreendido. Nas últimas linhas da confissão, o padre X diz que não sabe o que vai acontecer depois daquela noite. Não sabe se aquilo que viu voltará, se manifestará de novo ou se desaparecerá agora que foi reconhecido. Mas acredita que a história precisava ser registrada antes que ele deixasse a paróquia para sempre. A gravação termina com o som do sino antigo a tocar levemente ao fundo, um som suave, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Ninguém sabe ao certo se foi apenas um acaso. Ninguém sabe se foi uma despedida.
Mas desde então, a paróquia nunca mais teve outro padre. E a última confissão de Padre X permanece como um dos relatos mais misteriosos que aquela pequena comunidade rural já conheceu. E até hoje, aqueles que passam perto da igreja juram que, em certas madrugadas, quando o vento sopra do lado certo, conseguem ouvir algo vindo lá de dentro. Alguns dizem que são passos, outros dizem que é o eco distante de uma voz. Mas há quem garanta que, ocasionalmente, é possível ouvir o sino tocar sozinho.